Olá, aqui é o Mário Breder do Café Fora da Caixa. O que salgadinho de festa e brigadeiro tem a ver com a Santa Ceia? Bem, na verdade, a Santa Ceia, ela é um ritual em que nós fazemos dentro da igreja, no momento de um culto, em que se para e faz aquilo que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 11, quando Paulo diz que aquilo que ele recebeu do Senhor, ele também ensinou. A partir do pão, a dividir o cálice, aquilo que simbolizava tudo o corpo de Cristo e que Jesus mandou que nós fizéssemos até que ele volte. Quando pensamos nas reuniões que nós temos, em que há bastante comida, em que há salgadinho, nas festas, em que há brigadeiro, nós temos que pensar em tudo isso como ceia do Senhor. Por quê? Porque o partir de pão e o cálice não é a ceia. Ele é um ato dentro da ceia. Quando Paulo fala isso, ele fala assim, o que eu estou dividindo com vocês, o que eu ensinei para vocês, é aquilo que eu aprendi do Senhor. Em que na noite em que foi traído, que noite foi essa? Foi a noite em que eles estavam fazendo uma ceia. E era a ceia da Páscoa, em que Jesus, em Lucas, no capítulo 22, versículo 15, Jesus diz que ele estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com seus discípulos. E ali foi que Jesus partiu o pão e deu para eles. Mas era algo comum a ceia. Assim como é para nós hoje. Quando nós temos o Natal, nós fazemos ceia de Natal. Nós fazemos ceias de Ano Novo, por exemplo. Quando nós, como santos, como igreja do Senhor, nos reunimos, nós também estamos fazendo parte de uma ceia. Em Atos, no capítulo 2, nos mostra que aqueles que se converteram, eles se reuniam e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então, quando eles faziam refeições entre eles, isso era comunhão, era o repartir do pão. Assim, toda vez que nós, como crentes, nos reunimos para comer alguma coisa, nós estamos ceando. E o que nós temos mais vistos no Brasil como cristãos, como crentes, quando se reúne para uma festa, quando se reúne para comer, nós vemos o que está escrito ali no começo desse texto sobre a ceia, em 1 Coríntios 11. Nós estamos vendo que Paulo diz assim, quando vocês se reúnem para comer, fazem mais mal do que bem. Nisso eu não posso louvar vocês, porque vocês fazem mais mal do que bem. Quando vocês se reúnem, há aqueles que vão primeiro comer a sua ceia, sua própria ceia. E o resultado disso é que alguns ficam com fome e outros se embriagam. Vamos trazer isso para a nossa realidade hoje. Não, mas ninguém se embriaga num evento de crente hoje no Brasil. Ok, mas o que nos diz Gálatas 5 quando fala sobre as obras da carne? Então quando a gente se entope também, pega as garrafas de Coca-Cola, coloca na nossa mesa e ninguém chega perto. Não, ninguém fica com fome nos eventos da minha igreja, porque sempre tem abundância para todo mundo. Ok, mas em Gálatas 5 também fala ali da glutonaria. Será que tem tanta fartura que todo mundo fica empanturrado? Enquanto a sua igreja fica empanturrada, a outra igreja lá no bairro mais pobre não tem o que comer. E aí? Aquela igreja do bairro pobre, assim como a sua igreja, divide o sangue de Cristo e come um pedacinho do corpo de Cristo. Nós não somos igreja separada. Do mesmo jeito que nós falamos assim, você não vai para igreja nenhuma e aí você não faz parte do corpo de Cristo, deixa eu te falar, a sua igreja ou a sua denominação também não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo são todos aqueles que confessam o nome de Jesus na face da terra. Quando a sua igreja toma um pouco do sangue de Cristo e come um pouco do corpo de Cristo, a outra igreja lá longe também está fazendo a mesma coisa. Todos nós somos corpo de Cristo. Como nós temos nos comportado nessas reuniões em que são ceia? Você vai em um casamento num sábado à noite e tem um monte de salgadinho e tem um monte de doces. E aí quando liberam assim, pode pegar o doce, sai todo mundo correndo atropelado e pega um monte de doce e deixa o outro para trás. Eu fui esperto e consegui pegar um monte de brigadeiro. E o seu irmão ficou sem. Aí no outro dia, domingo, você vai
fazer a Santa Ceia do Senhor. E aí todo mundo fala assim, ó, analise o homem a si mesmo. E você acha que, se você analisou o tempo em que você ficou entre uma Santa Ceia e outra, e você cometeu alguma coisa que é pecado, algum pecado imoral, por exemplo, aí você não pode tomar a ceia? Mas não é isso que a Bíblia fala. Seria uma hipocrisia nossa deixar de tomar ceia porque a gente acha que cometeu pecados imorais. Só que no sábado, no dia anterior, a gente estava lá praticando bebedice, praticando glutonaria e deixando o irmão com menos. Mas aí todos nós chegamos naquele momento, naqueles 2 minutos de oração e vamos pensando, eu pequei ou não pequei? Eu pequei ou não pequei entre essa Santa Ceia, entre a Santa Ceia passada e essa? Será que eu tomo a Santa Ceia? Será que eu não tomo? Qual o nível de comunhão que nós temos entre irmãos? E qual o resultado de tudo isso? O versículo 30 nos diz, por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns já adormeceram. Quer dizer que você se empanturra numa festa dessa, você se empanturra de doces, de salgadinho, come até passar mal, se enche de Coca-Cola e depois reclama, Deus, eu tô doente. Por que eu tô doente, Deus? Deixa eu te falar uma coisa. Esse versículo aqui não está falando, é por isso que muitos de vocês estão fracos ou doentes espiritualmente. Fraco e doente espiritualmente você já estava quando você fez isso. Nós já estamos fracos espiritualmente para fazer isso. Sabe por quê? Porque o fruto do Espírito é domínio próprio, mansidão. São todas essas coisas que nos impediriam de agir dessa forma. Mas e aí? O que a gente faz então? Será que vamos para o inferno porque a gente comeu coxinha demais? Será que a gente perde a salvação por comer brigadeiro demais? Não. O texto diz que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo próprio. Juízo e não condenação. Continua lendo o capítulo 11 até o final. Você vai ver Paulo dizendo que é melhor que o homem analise a si mesmo. Porque se a gente analisar nós mesmos, a nossa conduta nessas festas, a nossa conduta nessas ceias entre irmãos, nós não precisaremos ser julgados e ter o juízo de Deus em nós. Mas Deus coloca em nós o juízo. Ele vem com juízo sobre nós para que a gente mude, porque Ele nos ama. E é melhor ter o juízo de Deus sobre nós. É melhor até mesmo quando a gente fica doente, quando a gente fica fraco assim, ou até alguns que já dormiram, do que ser condenado com o mundo. É isso que o texto diz. Você não vai perder a sua salvação, porque você não vai ser condenado com o mundo. Mas as nossas atitudes nos momentos de ceia podem trazer juízo sobre nós. Vamos mudar o nosso pensamento sobre o que é a Santa Ceia do Senhor, sobre o nosso relacionamento com os irmãos. Deixe frutificar em você, deixe crescer em você o fruto do Espírito Santo. Aquele que nasceu do Espírito é Espírito. Então viva sob direção do Espírito Santo. Deus te abençoe. Deixa eu pedir um favor para você. Manda o link desse vídeo para várias pessoas. Manda para os seus amigos. Se você gostou, se você achou interessante esse tipo de informação, esse tipo de visão, comenta no vídeo do link. Comenta porque o YouTube ajuda a divulgar aquele que é mais comentado. Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo.